Olá, a paz do Senhor, que o Shalom do Criador seja na sua vida neste momento em que você está acompanhando mais uma nova programação aqui do Adna TV, buscando trazer até você a compreensão e o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Preparamos um trabalho especial, lendo e entendendo a Bíblia. É certo de todos que vivemos nos dias das informações, no dia em que a busca por conhecimento tem sido muito grande. Agora, conhecer algo não quer dizer que você entende e sabe sobre aquilo. Porque até alcançar um certo conhecimento pode não nos custar muita coisa, mas a compreensão e o entendimento pode nos levar a termos que abandonar certos princípios e certas maneiras que temos buscado a viver que não se alinham com a vontade de Deus para as nossas vidas. Com essa intenção, nós preparamos até você um programa em que vamos estar lendo as Sagradas Escrituras e buscando compreender o verdadeiro sentido de alguns textos complexos, analisando alguns textos que são culturais, históricos, para que possamos, com mais compreensão e clareza, como diz a palavra, conhecimento em hebraico, trazer certa luz para realmente compreendermos que a palavra de Deus, ela serve para nos guiar, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, já compartilhe esta programação com seus amigos e venha estar conosco aqui toda semana na Adna TV, aprendendo um pouco mais para estarmos firmes e conhecendo a palavra de Deus e não sermos enganados por tantas heresias e tantos ensinos que não se alinham com a palavra de Deus. Porque o inimigo de nossas almas, muitas vezes, ele vem contra nós. Assim como certa vez ele veio até Jesus, dizendo, olha, está escrito. Mas até mesmo com o conhecimento da própria palavra, Jesus nos ensina como devemos agir. Ele diz, mas também está escrito. E usando a palavra, ele vence o inimigo. Mas você notou que hoje em dia, muitas pessoas nem querem se preocupar com o que está escrito, se está escrito, onde está escrito, mas ficam dando ouvidos a tantas pessoas e deixam de buscar alcançar o conhecimento que vem do alto para as nossas vidas. Então, nos acompanhe nesta programação onde estaremos buscando alcançar a verdadeira revelação do alto para vivermos tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Bem, meus irmãos, e o grande problema é que parece que o inimigo de nossas almas tem aprendido ao longo dos séculos e dos anos que nós até podemos crer, podemos ser crentes na palavra de Deus, desde que não entendemos para o que fomos criados e qual o propósito de Deus para as nossas vidas. É com essa maneira que nós podemos ver na vida do povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor para projetar tudo aquilo que ele tinha para a chegada do seu filho e nos dar a revelação máxima, que nós venhamos entender, que nós vamos entender as palavras do profeta Isaías, quando ele escreve logo no início do seu livro, no capítulo 1, a partir do versículo 2 e 3, Deus revela ao povo de Israel e ele vai dar uma mensagem para eles de correção. E Deus diz assim, escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. E ele disse, criei filhos, cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi, ele conhece o seu dono. O jumento, ele sabe aonde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. Ele não me conhece. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo de Israel, porque vocês não compreenderam, não entenderam a mensagem que eu dei para vocês e como vocês deveriam viver pelos próximos 70 anos, vocês serão levados para o cativeiro, viver distante de todo o propósito que eu tinha para vocês por não terem entendido e compreendido a mensagem de Deus. Sabe, talvez seja por isso
que o apóstolo Paulo é alguém que estava sempre nos corrigindo, nos direcionando ao alvo certo, que ao escrever a igreja de Colossenses, ele nos dá um outro texto dizendo a importância de nós não sermos enganados. Como ele diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Sabe, com este entendimento de que não venhamos estar cegos ou cegados para a revelação de Deus para as nossas vidas, é que nós vamos analisar as Escrituras de Deus e buscar compreender, realmente entender os propósitos de Deus revelados na Bíblia para os nossos dias. Sabe, Deus tem muitos propósitos para as nossas vidas, para que nós não venhamos estar, como disse Jesus, como um cego guiando outro cego. Ou talvez, como aquele eunuco lá do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que lia, mas não entendia o que estava sendo revelado. Sabe, não tem melhor história para nós começarmos, senão falando sobre a criação. A revelação que Deus deu a Moisés, onde explica o propósito divino da criação e a maneira tão profunda daquilo que Deus fez na criação, revelando o seu propósito. E a primeira história que nós vamos analisar é a criação do homem, como Deus colocou ele no jardim, a expulsão de lá por causa da sua desobediência. E para compreendermos melhor isso, nós já precisamos aprender algumas palavrinhas que a Bíblia usa para quando vai falar de si, quando vai falar do homem, para nós termos um entendimento daquilo que vai reger ou que vai nos direcionar por toda a Bíblia. E a primeira palavra que a Bíblia registra para Deus é Elohim. Na verdade, quando nós vemos as primeiras 3 palavras da Bíblia hebraica ou da nossa Bíblia cristã, ela começa com Breshit bara Elohim. A terceira palavra é Elohim, mesmo que uma alusão, porque Elohim quer dizer o Deus criador no plural, aquele que é mais alto. Não é apenas um Deus, é um Deus que existe na forma plural. E este Deus criador, ele prepara todas as coisas para trazer a sua obra-prima da criação, Adão. E a palavra Adão é a segunda palavra que nós temos na Bíblia de importância quando Deus revela a humanidade. Adão em si não está apenas falando do primeiro homem, mas está falando de toda a criação que Deus revelou dentro dessa trindade, mas não era um Deus que simplesmente criou o homem e o colocou no jardim, mas ele criou para ser um reflexo do seu relacionamento que ele já tinha na eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a próxima palavrinha-chave que aparece nos primeiros capítulos de Gênesis que nós precisamos entender é a palavra Yahvé Elohim. O que é isso? É um Deus Jeová, um Deus de relacionamento. Este Deus, ele não apenas criou e colocou o homem no jardim, mas ele disse, eu criei o homem para ter uma comunhão com ele. E aí ele diz, eu gostaria que você, Adão, replicasse esta comunhão com todos os outros seres humanos, até mesmo na maneira que você vai me representar com toda a criação dos animais e da natureza. Mas nós não podemos deixar de falar aqui que por não entender, nós estamos falando que o propósito desse programa é lendo e entendendo a Bíblia. Por não entender o processo e o propósito de Deus, o homem acaba rompendo este relacionamento. Ele deixa de relacionar-se com Deus por meio dos mandamentos que Deus tinha dado para ele, e nós estamos aqui vendo que isso vai gerar influência em toda a criação, da maneira em que Deus se relaciona com o homem e como o homem se relaciona com os outros seres humanos e até mesmo a maneira como ele se relaciona com toda a criação. E quando vamos falar do ser humano, nenhum texto é melhor para começarmos do que a criação do homem registrada no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. E disse Deus, aqui é Elohim, na forma plural, e disse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos, note que aqui Deus usa o verbo no plural, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Deus estava criando o homem e dizendo que faria dele alguém que teria a sua imagem e a sua semelhança. Nós já podemos ver aqui que o homem é algo totalmente diferente do que Deus tinha criado. Desde os primeiros versículos, quando ele foi criando todas as coisas, porque ele criou o homem como um ser especial para ter um relacionamento. Por isso que eu gosto de ler este texto numa outra versão, que é a NLT, ou a New Living Translation, que ela nos diz assim, então disse Deus, vamos fazer os seres humanos, a nossa imagem, para que ele seja igual a nós. Deus estava dizendo a nossa imagem e como ele queria que ele representasse, reinando sobre os peixes, sobre as aves do céu, o gado, o animal selvagem e sobre tudo o que se arrasta. O que nos chama a atenção aqui é que Deus usa uma palavrinha-chave aqui, que tem dado muitos debates quando a gente vê aqui este texto tão conhecido, que é o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus primeiro diz, façamos o homem à nossa imagem. A palavra aí é tselem. E essa palavrinha-chave é a palavra que Deus usa para dizer que vamos fazer o homem à nossa imagem. É tselem em hebraico. Ela vem da origem da raiz tzel, que quer dizer sombra. Um reflexo causado por uma projeção de luz. Deus é a luz. Ao criar o homem, ele está dizendo, olha, nós não vamos fazer o homem de uma forma física, a nossa imagem de uma forma física, porque Deus é espírito. E ele em três são um, e não teria como ter apenas uma única forma física. Ele estava falando de um reflexo que Deus gostaria de dar ao homem, uma identidade. E aí, como na escritura hebraica eles sempre usam muito o paralelismo, ele vai usar uma sequência de imagem e semelhança. Quando ele usa a palavra semelhança, é a palavra em hebraico demut. Olha só, esta palavrinha, ela expande o entendimento da primeira palavra, porque quer dizer, para que ele haja, que ele atua como nós. E se você notar esta imagem e semelhança, na sequência do primeiro versículo 26 que nós lemos, ele diz, olha, eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança para que ele governe. Deus estava dizendo qual era a imagem e a semelhança, que ele atuasse governando sobre tudo o que Deus tinha criado. É por isso que o apóstolo Paulo, tendo este entendimento, quando ele escreve à igreja de Colossenses, ele vai nos dizer no capítulo 1, versículo 15, a parte A, ele diz assim, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele está dizendo, este Deus invisível tem uma imagem, uma projeção que ele desejava para o ser humano, e ela está sendo revelada na vida de Jesus, a imagem visível do Deus invisível. Alguns antigos até dizem que talvez o homem até tenha a imagem de Deus, mas que nem todos mais conseguem viver e se assemelhar, reproduzir aquilo que Deus tinha. Não atuam mais como Deus planejou, não vivem mais os propósitos, o domínio de Deus e a autoridade. Tem até um provérbio sumério que é muito conhecido, que nos diz assim, o homem é a sombra de Deus, mas o rei é o reflexo de Deus. Ele estava dizendo assim, na verdade, o homem deveria representar Deus, mas só o rei, como um dominador, é ele que tem sido o representante de Deus aqui na terra. O celestial, o divino, o terreno se unindo para formar o seu representante. Por isso que quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que ele pega do pó da terra e ele sopra, o seu espírito e faz um homem criado diferente de tudo o que tinha sido criado até então. Então, depois de Deus ter criado o homem, colocado no jardim para se relacionar com ele, a Bíblia vai dizer que pela primeira vez, no versículo 15 do capítulo 2, Deus vai dar uma atividade para a sua obra-prima da criação. Deus coloca o homem no jardim para lavrar e guardar a terra. Mas só que o homem não compreendendo, entendendo tudo que Deus tinha para ele, no capítulo 3 vai nos dizer que ele desobedece às ordens de Deus.
E aí ele precisa ser colocado para fora do jardim. E sabe o que é interessante? Deus vai colocar um querubim para proteger a árvore da vida, para proteger o jardim daquele que foi colocado para ser o seu cuidador. Aquele que foi criado para cuidar do jardim vai ter que ser protegido da obra da criação. E como que isto sucedeu? Como que tudo ocorreu? Como que o homem foi colocado para fora? Como que o homem que foi colocado para guardar acabou tendo que ser guardado por um querubim daquele local tão preparado? Tudo isso aconteceu porque depois que Deus colocou o homem no jardim para lavar a terra, no capítulo 15, quero dizer, no versículo 15 do capítulo 2, logo no versículo 16 e 17 em diante, a Bíblia vai nos dizer assim: e ordenou então o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore que tem neste jardim você vai comer livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte era tanto espiritual como fisicamente, pois, na verdade, ao se afastar-se da árvore da vida, eles perderiam a vida de Deus e não poderiam continuar vivendo para sempre, pois estavam afastados. E aqui nós temos milhares de debates sobre essa temática. O que é no dia que dela comeres, certamente morrerás? No momento em que morder esta fruta, eles morreriam? Ou ao findar do próximo dia? Que tipo de morte estamos falando? Na verdade, o que o homem não entendeu e que muitos não entendem até hoje, que Deus criou o homem para relacionar-se com ele. E aqui então estava acontecendo uma quebra de relacionamento. Toda vez que você se relaciona com alguém, que você se torna mais íntimo e esta pessoa ela deixa de fazer algumas coisas que ela sabe que te desagrada, vai gerando uma quebra no seu relacionamento. E isso é tão verdade que quando nós olhamos Gênesis na sequência do texto, Deus vai ordenar Moisés a registrar no versículo 18 que não era bom que o homem estivesse só. Sabe, Deus criou o homem, colocou no jardim e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, eu vou fazer alguém para que ele se relacione. E alguém que seja semelhante a ele. Sim, o homem tem o nosso reflexo da nossa imagem, mas nós vamos fazer alguém igualmente a ele. Sabe, nós vamos entender aqui a importância dos relacionamentos. Tanto o relacionamento divino como o relacionamento do homem, porque nós não fomos criados para viver a sós. No início da igreja, lá no Novo Testamento, tem uma palavrinha-chave que aparece muito, que é koinonia. A igreja vivia e refletia aquilo que Deus tinha, porque eles viviam em comunhão. E Deus, na sua perfeita ordem de tudo que ele tem, já sabia que o homem precisaria de alguém, mas ele gostaria que o homem reconhecesse. Olha só, Deus cria o homem, coloca no jardim e ele diz: eu quero que você reconheça a necessidade que você tem de relacionar-se. Então, a Bíblia vai dizer que Deus então vai trazer todos os animais e vai colocar na frente do homem para que ele comece a nomear. E a Bíblia até vai dizer que o nome que Adão colocasse em cada animal, este seria o nome. Só que tem algo maravilhoso acontecendo aqui, meu. Muito mais do que nomear os animais, o que está acontecendo aqui? Deus está fazendo com que o seu representante, Adão, o principal representante da humanidade, agora representando Deus, também com a sua boca, assim como Deus falou e tudo veio a existir, o homem, como seu representante governador, aquele que tinha autoridade de Deus, ele estaria dando um nome, e tudo o que ele criasse, o nome que ele desse, este nome seria. Mas a Bíblia vai dizer, no próximo versículo seguinte, que para o homem não havia ali uma companheira. É o nosso próximo texto seguinte que vai estar aí na tela para você, olha. Mas para o homem não achava uma auxiliadora, uma ajudadora que fosse semelhante a ele, porque ele olhou em todos os animais e ele não encontrou. Sabe essa palavrinha que está em vermelho aí, auxiliadora? É a palavrinha Ezer, em hebraico. Sabe, esta palavrinha Ezer, ela se refere na Bíblia, na sua maioria, a Deus. Apenas 4 vezes para o ser humano. Ela aparece 21 vezes em todo o Antigo Testamento.
E todas essas outras vezes falando de Deus como um nosso auxiliador, aquele que nos ajuda. Então Deus, depois de colocar o homem, a auxiliadora para ele lhe ajudar, Deus então vai dizer para o homem que ele e ela formariam o primeiro casal. Sabe o que é lindo? Que a Bíblia vai dizer que Deus então vai fazer algo que somente ele faz. Deus vai criar outro ser humano. Até hoje a humanidade tem tentado produzir, mas não consegue. E Deus cria uma mulher, coloca ao lado de Adão. Quando Adão acorda, a Bíblia vai dizer que ele exclama: "Ah, agora sim, tem alguém que é semelhante a mim, alguém que pode estar do meu lado." E então, Adão, que estava nomeando todos os animais, ele vai nomear a mulher. E ele vai dizer assim: "Esta será chamada varoa", em hebraico, Isha. Ela será a varoa, a palavrinha em hebraico é Isha, porquanto do varão. A palavra varão para homem em hebraico também é a próxima palavrinha que vai aparecer aí, Ish. Nota, varão e varoa. O próprio Adão estava dando a identidade deles, de que este casal seria formado de um macho e de uma fêmea, de um homem e uma mulher. E então eles estão neste jardim para dar sequência a todo o projeto de Deus. Mas logo no início, no capítulo 3, na sequência do nosso próximo texto, nós vamos ver que é introduzido um novo ser, celeste também espiritual, mas que vem tentar fazer com que o homem duvide de todo o projeto de Deus, que ele venha abandonar a garantia que Deus tinha dado de o homem poder continuar no jardim, que comendo de todas as árvores, mas que não comesse daquela uma única árvore que estava no jardim. E nós vamos então ter a introdução de Satanás, o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas. Ele é o adversário que quer nos afastar de Deus. E ele então vai levar-nos a viver uma desobediência aos planos de Deus. Porque assim como Satanás, Adão e Eva não tinham entendido que o que dava vida e o que geraria vida para eles era obediência ao plano de Deus, para que o processo continuasse seguindo. E este texto que nós vamos ler é um texto tão lido durante os anos, mas muitas vezes nós tanto conhecemos este texto dos primeiros 7 versículos de Gênesis, que muitas vezes passamos por cima sem olhar os pequenos detalhes, que esquecemos de fazer algumas perguntas para este texto sobre tudo o que está acontecendo. E o texto nos diz assim, que Deus, colocando lá os homens no jardim, vem a serpente, a mais astuta de todos os animais. E ela vem dizer à mulher: "É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma das árvores." Note que ela lança uma dúvida. E a mulher então responde à serpente: "Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore, aquela que está lá no meio, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar naquele fruto, para que não venham a morrer." Então a serpente disse à mulher: "É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês serão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal." Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e que daria entendimento, tomou do fruto e comeu. E também deu ao seu marido, que comeu, e os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, e então costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe, meus irmãos, ao dar ouvido a uma voz diferente da voz de Deus, eles quebraram a ordem divina e eles vão ter consequências profundas, que todo o resto da narrativa bíblica, a partir do capítulo 3, é consequência desta desobediência, que vai gerar uma quebra de relacionamento. E sabe o que é mais curioso? É que eles vão se esconder no meio de todas as outras árvores que eles poderiam comer, porque comeram da única que não era para eles estarem comendo. E agora eles vão surgir num momento tão complexo, a pergunta que Deus vai fazer para ele, que eles queriam tanto alcançar este conhecimento, alcançar tudo o que tinham, e a Bíblia diz que eles temem, e eles fogem com medo, escondendo no meio das outras árvores.
E aí então a Bíblia diz que Deus surge no meio deles e Deus vai perguntar: por que vocês estão escondidos? Este texto é muito tremendo. Olha só o texto que vai ser colocado aí para vocês. A Bíblia vai dizer que o homem teme e aí ele se esconde entre as árvores e Deus vai chegar a eles e vai perguntar para eles: por que vocês estão escondidos? Vocês comeram da árvore que eu disse que não era para vocês comer? Por causa de desobedecer a ordem divina, sabe? Eles não entenderam que Deus colocou essa ordem para gerar neles limite, gerar neles autoridade, domínio, mas ouvirem a outra voz, que era a voz da serpente, que tentou lançar dúvida na palavra de Deus. A inserção que vocês vão ter agora, ela vai falar que Satanás vai lançar dúvida a uma palavra de Deus, começando falando de algo que parecia ser verdade. E então, quando a mulher dar ouvido à voz da serpente, e ela começa a conversar com ele, e a serpente vai distorcer as palavras de Deus, a Bíblia diz que tudo começa quando a serpente diz assim: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Note que ele começa falando, é verdade que Deus disse, mas ele usa palavras que Deus não disse. Ele diz, não comam do fruto de nenhuma, ou está dizendo, ou um duplo negativo, não comam de todas as árvores que estão no jardim. E então a mulher vai responder, diz, não, nós podemos comer sim. Mas só que tem uma coisa, a mulher vai usar um texto distorcido ao responder a palavra da serpente, ela dizendo assim, olha, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas daquela que está lá no meio do jardim, nós não podemos comer e nem tocar, para que não morramos. Deus nunca tinha falado nada de que não poderiam tocar. Será que ela desejou tanto aquela árvore que ela acrescentou que não deveria tocar? É claro que a árvore era atraente aos olhos e até agora tudo que Deus tinha criado ele disse que era bom. Então esta árvore provavelmente ela era boa, mas esta árvore da vida, ela era para, quero dizer, a árvore do conhecimento do mal, ela era para sempre estar distante do homem ou talvez o homem ainda não estava preparado para ter este conhecimento. Como dizem alguns comentaristas, será que foi Adão que disse a Eva, não toque na árvore, para que ela não viesse a desobedecer o mandamento de Deus? Mas note que Satanás é tão sagaz que ele começa usando uma verdade ou uma mentira vestida de verdade, mas depois ele vai falar uma verdade para a mulher que ao ser iludida, mas não compreendeu o resultado do que aconteceria. Olha a inserção do próximo texto, os seus olhos serão abertos e vocês se tornarão como Deus. Eles não tinham entendido que eles eram o reflexo da imagem e semelhança de Deus. Eles achavam que era o comer daquela árvore, que seriam conhecedores de tudo e como Deus, mas não entendiam que o que dava vida a eles, para eles viverem como Deus, era o fruto da outra árvore. Nem mesmo Satanás sabia que eles morreriam não por deixar de comer dessa árvore, mas porque seriam afastados de uma obediência com Deus e de comer da árvore da vida. Sabe, de repente, o Criador se apresenta para lhes dar uma lição de que eles tinham acabado de desobedecer a Deus, para mostrar a eles o que eles tinham perdido por desobedecer. E Deus faz uma pergunta que tem sido a pergunta existencial da humanidade. Sabe, Deus chega e pergunta, Adão, onde tu estás? Sabe, essa palavrinha Adão que ele usa aqui é para o homem e para a mulher. Os seres humanos, essa palavra tem ecoado ao longo de muitos séculos, de muitos milênios. E esta pergunta, dela tem surgido várias outras perguntas. Aonde estamos com relação àquilo que Deus tem nos dado ordem? O que temos feito? Será que estamos tentando nos esconder com medo? É o que acontece com o homem. O próximo texto que eu tenho para vocês, a Bíblia vai dizer que Adão diz, eu tive medo e me escondi. E aí então diz, quem te disse que você estava nu, para você dizer que se viu nu e ficou com medo e você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Você desobedeceu a uma ordem que eu tinha dado a você? E sabe o que é interessante? Deus, o Criador de todas as coisas, não sabia ele aonde estava Adão?
Ou não sabia Deus que eles tinham comido dessa árvore? É claro que Deus sabia, mas na verdade, este ensinamento está tentando nos mostrar que para todas as épocas, Deus espera que o ser humano venha reconhecer os seus erros. Sabe, tanto o ensinamento rabínico como cristão, a palavra-chave aqui é que Deus estava tentando gerar arrependimento no ser humano. Reconhecer que errou, que desobedeceu uma ordem divina. Deus tinha estabelecido os seus mandamentos para gerar comunhão. Sabe, muitas pessoas têm dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus, mas na verdade, esses mandamentos é para gerar comunhão. E note que Adão e Eva tinham apenas um mandamento: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque vocês terão muitas bênçãos. Sabe, vocês terão grandes recompensas se obedecerem. Mas tem uma coisa: quando vocês desobedecerem, vai acontecer algo que talvez vocês ainda não tinham entendido. Deus estava procurando dizer para eles: eu sei que você desobedeceu ao mandamento, mas arrependa-se. Sabe o que Deus estava querendo levar eles a entender? Reconheça que você errou. Volte-se a Deus. Sabe? É isso que eu gostaria que você reconhecesse. Olha, vai ser colocado aqui na base para você. Reconheça que você errou e venha e se apresente na presença do Senhor. Reconheça o seu erro. Sabe o que Deus estava querendo gerar? Deus estava querendo gerar em nós uma matriz. Sabe, você lembra antigamente nas escolas que você tinha uma matriz que a professora fazia a cópia da prova e depois passava naquela máquina, ia gerando em todas as outras este reconhecimento, ou aquilo que era a vontade de imprimir? Deus estava querendo aqui que ao Adão e Eva reconhecessem o seu erro, eles passassem internamente isso para o Winchester, para o hard drive deles, para todas as outras gerações de seres humanos, de que nós podemos errar, mas precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer os nossos erros, voltarmos a Deus, pararmos de ficar como Adão e Eva, dando desculpas, reconhecermos os nossos erros. O desejo de Deus sempre foi de que o transgressor se voltasse para Ele, para alcançar a misericórdia daquilo que Ele tinha. Sabe, muitas vezes nós estamos como Adão e Eva, dando desculpa de tudo o que fizemos e não reconhecemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho uma história para falar para vocês, que vai demonstrar a necessidade desse arrependimento e o porquê que Deus é amor e Ele quer que nós vivamos em justiça e misericórdia. Sabe, essa história conta uma fábula hebraica de que no 7º dia da criação, enquanto o homem e a mulher estavam descansando juntamente com Deus, eles se apresentaram ao Criador e disseram: Pai Criador, dê-nos algo que nos garanta de que o Senhor vai nos deixar viver na beleza de tudo que o Senhor fez para nós. E a história vai dizer que Deus colocou a sua mão, então, no seu baú, onde guardava as suas joias preciosas, e ele pega uma moeda sagrada. E ele dá essa moeda a Adão e Eva. E eles pegam essa moeda e eles veem que em um dos seus lados tinha uma inscrição. E estava escrito lá: amor. E eles falaram: por causa do amor de Deus, nós podemos valorizar tudo o que Ele deu. Mas o que acontece? No 8º dia depois da criação, o homem peca. E ele é separado de Deus. Ele perdeu aí, nesse sentido, o amor para com Deus e o amor de Deus. E ele então está sendo colocado para fora do jardim por desobedecer. E a história vai dizer então que Adão e Eva se viram para Deus e diz: Senhor, tem como o Senhor nos dar um outro presente que nos garanta que mesmo fora do jardim, o Senhor não vai nos abandonar pelo resto de nossas vidas? E Deus disse: vocês não têm aquela moeda que eu já dei para vocês? E então a história vai dizer que Adão disse: sim, nós temos a moeda, mas nela está escrito apenas amor, e nós perdemos o nosso amor quando desobedecemos o Senhor. E aí ele diz: esta moeda tem 2 lados. Vire a moeda do outro lado. E ao virar do outro lado, eles viram a palavra perdão. Deus estava dizendo a eles: olha, o amor e o perdão andam juntos. Não tem como você perdoar sem amar, mas não tem como você amar e não perdoar.
Sabe, você precisa reconhecer e viver. Deus estava dizendo, amor e perdão são dois lados de uma mesma moeda. Eu tenho perdão para dar, mas vocês precisam reconhecer o seu erro. Sabe o que acontece? Na sequência do capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que o homem culpa a mulher culpa o homem culpa Deus, a serpente, porque o elo de intimidade tinha sido quebrado e eles não voltaram atrás. Aquilo que Deus queria gerar como uma matriz no ser humano acabou sendo gerado na mulher para o contrário. O homem não reconheceu, a mulher não reconheceu, começou a culpar a serpente, começou a culpar a todos, porque ninguém reconheceu o mandamento de Deus, porque não tinham entendido o mandamento de que não comam da árvore que está no jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele não sabia que tipo de morte era essa. Sabe, eles não tinham entendido o que era essa morte, esta separação de Deus. Na verdade, era a quebra de um relacionamento. Deus estava naquele momento, por causa do pecado, Deus diz que Isaías vai nos dizer que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus, criam uma barreira. Então o relacionamento dele estava quebrado. E o que o homem não entende até hoje é que tudo muda. Após a queda do homem, o relacionamento Deus e homem muda. O relacionamento homem e mulher também muda. Terão algumas consequências, até mesmo o relacionamento homem e natureza. Tudo muda por causa desta separação. Não apenas foram tirados do jardim, na verdade eles foram colocados distantes da fonte de vida. Porque Deus os criou de si mesmo. Deus falou consigo mesmo e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas no capítulo 3, Deus vai fazer algo que até então ele não tinha feito. A Bíblia vai dizer que até então Deus falava e tudo vinha à existência. Mas o homem, por causa do pecado, fez roupas para cobrir os seus pecados, a sua nudez. E a Bíblia diz então que Deus vem e ele vai produzir roupas adequadas para Adão e Eva, dizendo, acabou a inocência. Agora vocês nem mesmo mais podem estar nus diante do outro e eu vou fazer as vestes corretas. Nós poderíamos aqui passar um próximo programa apenas falando disso, que Deus fez esta ação de matar um animal e fazer roupas para eles. Mas nós vamos deixar isso para um outro programa, que aqui Deus estava dando um prelúdio, apontando para algo que seria morto no lugar do homem, para que através do seu sangue os seus pecados fossem cobertos. Mas aqui Deus está dizendo, olha, eu vou cobrir vocês, mas vocês serão colocados para fora do jardim. Sabe o que é triste e interessante? É que eles alcançaram o nível de conhecimento que eles tanto desejaram, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas estão envergonhados e com medo de enfrentar a vida, com vergonha de se apresentar na presença de Deus. Sabe o que nós estamos vendo aqui? A justiça e a misericórdia de Deus sendo revelada em essência. Deus estava dizendo, olha, vocês estão com vergonha por causa da desobediência de vocês. O que é justo, porque vocês desobedeceram um mandamento. Mas vocês não morrerão imediatamente por causa da minha misericórdia. Eu vou deixar que vocês experimentem o que é viver as consequências da desobediência. Vocês vão viver longe da fonte de vida. Mas Deus não nos abandona do jardim de qualquer maneira. É aqui que Deus vai dar um preâmbulo da promessa mais linda de toda a Bíblia. Deus vai dizer, mas da semente da mulher, eu trarei um que esmagará a cabeça da serpente e que vai poder fazer uma restauração de tudo aquilo que vocês perderam aqui. E no desenrolar de todo o livro do Gênesis, de toda a Bíblia, nós vamos ver Deus revelando este plano de restauração, de uma nova aliança, de um novo relacionamento com este ser que foi criado para representá-lo, mas que por desobediência, por não entender o mandamento de Deus, foi colocado para fora do jardim, criado com tanto amor. Mas para isso, agora Deus não vai dar mais apenas um mandamento, não coma dessa árvore,
Mas a história e os rabinos vão dizer que ao pesquisar por toda a Bíblia, Deus vai dar a eles 613 ordenanças, de maneiras como eles poderiam ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo, mesmo sob a influência do pecado. Seguindo estas ordenanças, eles poderiam entender como poder se apresentar na presença do Criador, como ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado. E o ato de Deus colocar um querubim ungido com uma espada flamejante para proteger a árvore da vida, na verdade, é um ato da misericórdia de Deus. Porque Deus não queria que eles vivessem eternamente em pecado, porque tinham desobedecido o mandamento de Deus. Então, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, para serem aí os seus representantes, para ser um sacerdote real da criação de Deus, pelos próximos capítulos, do capítulo 4, 5, 6 até o capítulo 11, nós vamos ver a consequência dos representantes de Deus estarem longe da árvore da vida, longe de um relacionamento com Deus, longe de um relacionamento com Deus. Nós vamos entender as palavras do salmista e do apóstolo Paulo, que não há quem faça o bem. Sem a influência e sem se alimentar-se do fruto de Deus, o homem se afasta cada vez mais da fonte de vida. E isto é o que Satanás mais queria fazer com o primeiro homem e também comigo e com você. O que ele quer nos afastar de termos um relacionamento com o único que pode nos fazer viver tudo e viver na realidade dos propósitos do que ele tem para nós. Por isso, nós preparamos este programa para estarmos aqui semana após semana com vocês, buscando ler e entender os princípios daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que não venhamos cair no mesmo erro da serpente, que a mulher caiu por causa da serpente, e sermos enganados e levados para longe de um relacionamento com Deus. Porque o que Deus mais quer não são apenas filhos obedientes como robôs, que sigam sem compreender o que Ele quer, mas na verdade Deus quer representante deles aqui na terra. Ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer, em ter um entendimento correto. Ao termos o entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos poder viver os propósitos dele na nossa vida e gerarmos uma intimidade de realmente podermos ser os representantes legais dele aqui na terra. Com o aprendizado de hoje, ao lermos os primeiros capítulos de Gênesis e buscando entender o propósito de Deus nas nossas vidas, nós podemos ver que tudo o que Deus mais quer é que nós cresçamos no entendimento correto, para que não venhamos ser enganados e dilubriados e afastados da vontade de Deus. Vai ser isso que nós vamos buscar fazer semana após semana. Buscar ler as Escrituras e entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, nós vamos ver agora na sequência dos capítulos de Gênesis, até chegarmos no capítulo 11, onde Deus vai revelar a vontade dele para Abraão. Nós vamos ver na história de tantos personagens como Noé, que ao desobedecermos e não entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós podemos viver uma vida distante, afetada pelo pecado, a ponto de Deus ter que vir e ter que recomeçar novamente. Não se esqueça de estar nos acompanhando aqui na sequência, nas próximas semanas, para juntamente lermos e entendermos a Bíblia e alcançarmos um coração sábio para vivermos os propósitos de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você no nosso próximo episódio de Lendo e Entendendo a Bíblia.